A terceira questão é a de placas de carro. E o contexto que eles dão para a gente é que existem dois padrões, que é o antigo padrão brasileiro, que é formado por 8 caracteres, onde os 3 primeiros são letras maiúsculas, de A a Z, o quarto, um hífen, e os 4 últimos caracteres, dígitos de 0 a 9. Além disso, a gente tem o novo padrão Mercosul, que é formado por 7 caracteres, onde os 3 primeiros são letras maiúsculas, o quarto o quarto caractere é um dígito, o quinto uma letra maiúscula e os 2 últimos também são dígitos. Além disso, a gente pode ter a placa falsificada, né, que ela não está em nenhum desses dois padrões. A entrada, então, vai ser uma única linha composta por essa sequência de caracteres. E o nosso objetivo é, dada essa sequência, a gente analisar se essa placa está no padrão brasileiro, Mercosul ou falsificada, onde 1 é brasileiro, 2 é Mercosul e 0 é falsificado. Eles deram 2 formas de resolver essa questão, 2 gabaritos. A primeira delas a gente vai só comentar, porque ela utiliza expressões regulares, que é uma coisa que a gente não viu ainda. Então, eles começam importando a biblioteca RE, eu não sei se é essa a pronúncia certa dela, mas ela é uma biblioteca do Python que a gente utiliza para trabalhar com expressões regulares, porque ela possui funções que vai facilitar essa análise que a gente tem que fazer nessa questão. Então, aqui primeiro eles definem 2 expressões regulares. Uma expressão regular é basicamente uma sequência bem definida de caracteres. Então, eles definem a antiga, né, que é a old aqui. E só para falar um pouquinho, esse chapeuzinho aqui, esse acento, ele define o início da expressão regular e o cifrão determina o final dela. Então, os 3 primeiros caracteres vão ser de A a Z, depois vai ter um único hífen, depois os 4 últimos vão estar no intervalo de 0 a 9. E aqui embaixo, na nova placa, a mesma lógica, inicia aqui, os 3 primeiros caracteres vão estar no intervalo de A a Z, o próximo, que é um só, por isso que não tá descrito, porque é um só. O próximo vai ser de 0 a 9, e depois o quarto, o quinto vai ser de A a Z, e os 2 últimos aqui de 0 a 9. Eles, depois disso, tem o input aqui, que é a nossa entrada, né, de caracteres. E aí eles utilizam essa função match para verificar se a expressão regular é igual ao que a gente colocou, se está no mesmo padrão. Então, se chamando a nossa biblioteca re, chamando a nossa função match, então se a gente ter o match entre a placa antiga e a nova placa, 31, que é a representação da placa antiga, do antigo padrão brasileiro. Se não, se o padrão da nova placa está na nova, 32. Se não, por fim, 30. A segunda forma de resolver é a F, e para resolver ela eles criam 2 funções diferentes, que é a check new e a check old. A check new e a check old elas seguem a mesma lógica, então vou digitar aqui somente a primeira e explicar a segunda. Então, eles começam definindo a função. No Python, a gente define a função por def. Então, def check old, passando a nossa variável plate. Então, primeiro a gente vai verificar se essa nova placa ela tem, se a quantidade de caracteres da nossa variável é igual ou diferente de 8. A gente vai utilizar o diferente, porque a ideia é que a gente vai retornando vários falsos, e caso não seja nada das nossas verificações seja falso, a gente retorne um true. A gente utiliza a função len para verificar o tamanho da variável. Foi diferente de 8. Então, já retorna falso aqui e encerra a nossa função. Se ela for diferente de 8, a gente não precisa verificar mais nada, porque a gente já sabe que ela não está no padrão antigo.
Essa questão a gente vai fazer utilizando um for, lembrando que uma string ela é vista no Python como uma lista, então a gente consegue percorrer cada um dos caracteres da nossa string como se fosse uma lista. Então, for i no range 8 faça alguma coisa. Então, se meu i for menor do que 3, ou seja, os três primeiros caracteres da nossa string, e lete na posição i, estiver fora do intervalo z, de a a z, né? Isso aqui tá verificando se ele está fora desse intervalo, né? Porque é maior do que z e menor que a. Você pode pensar como se z fosse 9 e a fosse 0, por exemplo. Então tá fora desse intervalo. Então a gente retorna falso. Próxima verificação vai ser do hífen, né? Porque os três primeiros dígitos, os três primeiros caracteres são letras, de A a Z. O quarto caractere vai ser um hífen. Então, se não for um hífen, significa que não está dentro do antigo padrão e a gente já pode retornar um outro falso. Lembrando que o i aqui no for ele começa em 0, por isso que aqui é igual a 3 e não igual a 4. Então, se meu i for igual a 3 e a minha placa na posição i for diferente do meu hífen, então retorna falso. Por fim, se meu i for maior do que meu 3, ou seja, os três últimos caracteres, e a minha placa na posição i for maior do que 9, ou seja, estiver fora do intervalo de 0 a 9, então retorno falso também. Caso nada disso seja falso, nada disso retorne falso, a gente retorna um verdadeiro. A função de checar a nova placa, ela segue a mesma lógica. Então, primeiro ela verifica se é diferente de 7, né? Porque se for diferente de 7, já retorna falso e encerra a nossa função. E aí ele vai percorrer a nossa variável placa de i, que é 0 até 7. Então, se meu i menor do que 3, meus três primeiros caracteres, ou meu i igual a 4, porque no padrão do Mercosul cadê? A gente tem caractere no quinto, a gente tem letra maiúscula no quinto caractere nos três primeiros. Então, se for menor do que 3 ou igual a 4 e estiver fora desse intervalo, retorna falso. Ou, em outro caso aqui, né, se i maior do que 3 e diferente de 4, e também estiver fora desse intervalo, a gente retorna falso. Aqui, por fim, a gente só pede o input e checa qual dessas informações é verdadeira. Vamos verificar, então. Só dar um clique. Primeira entrada aqui. Retornou uma entrada. Retornou 2. E o terceiro exemplo. Difícil colar isso. Retornou 0.